Boa noite. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o jogador David Braz, do Grêmio, após o jogo Grêmio e Universidade Católica, em Porto Alegre. David, pergunta para você de Mário Godoy, Rádio Pachola. Braz, o Grêmio hoje não contava com Jeromel, Kahneman e o Paulo Miranda. Ao seu lado jogou o jovem Rodrigues, que já tinha dado conta do recado no Grenal, e hoje até gol fez. Fala um pouco da evolução dele e das atuações que ele tem feito sem sentir o peso da Libertadores. Boa noite, Mário. Acho que o que ele apresentou diante da Universidade Católica, o Internacional, acho que é fruto do trabalho. É um garoto que tem bastante humildade, procura sempre escutar os mais experientes da equipe, né? E trabalhando no dia a dia, ele esperou a oportunidade dele. Ele sabia que uma hora ia ter a oportunidade, né? O professor professor Renato sempre fala isso para todos os atletas, para estarem preparados, ainda mais agora, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita sequência, né? De muitos jogos. Estamos também nesse combate aí contra esse vírus que está sendo um problema no mundo todo, né? E às vezes acaba pegando de surpresa a nossa equipe, como aconteceu aí com o Jeromel e o Kahneman. E, enfim, o professor sempre pede para todos os jogadores estarem preparados, e assim aconteceu com o Rodrigues. Fruto de um trabalho, de uma dedicação que ele está tendo no dia a dia, e isso serve de exemplo não só para ele, mas também para todos os atletas do elenco, para estarem preparados, assim como o Rodrigues foi. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro, para você, David. Ele diz o seguinte: o Rodrigues fez hoje o primeiro gol com a camisa do Grêmio, também está falando do Rodrigues, e pergunta como que é a sua experiência de jogar ao lado de um zagueiro mais jovem e como você transmite essa experiência para o zagueiro nos treinos, nos jogos, como que é? A gente procura, sim, da melhor maneira, dar tranquilidade, né? Como eu falei aqui na pergunta anterior, na resposta anterior, que a gente sempre fala que todos têm que estar preparados para oportunidades que vão surgir. Isso já vem da comissão técnica, como eu falei, o professor Renato sempre passa isso para os atletas, né, de estarem preparados, e foi o que aconteceu com o Rodrigues. Sirva de exemplo para todos os atletas, e a gente fica muito feliz por ele ter, junto com os outros companheiros, ajudado a conquistar os 3 pontos. A pergunta também é sobre o David Braz em relação ao Rodrigues, também feita pelo José Alberto Andrade. Ele pergunta como você vê a formação da zaga no Grenal, para o Grenal. Né, uma provável formação desta zaga para enfrentar um Grenal. Acho que a gente tem que manter, né? Tem que manter o nosso trabalho focado. Vamos aí descansar bastante e nos preparar bastante, porque o jogo já é sábado, né? Então a gente tem aí quarta, quinta e sexta para nos preparar, descansar e nos preparar bem, treinar, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Vamos estar jogando na nossa casa contra o nosso rival, um adversário difícil. Por mais que a gente tenha vencido aí ele na temporada, mas a gente sabe que é um time de qualidade, que está louco para sair dessa situação nos Grenais. Então a gente tem que estar atento, e o objetivo do grupo, que é voltar a vencer o Brasileiro, a gente tem que fazer o possível para conseguir esse objetivo. Perfeito. A última pergunta aqui que a gente recebeu nessa noite, a última pergunta para você, Braz, é do Jeremias Werneck, do SBT. Ele pergunta o seguinte: ele diz que Jeromel e Kahneman testaram positivo para a Covid-19 e já houve outro caso no dia 20. Como você e todos no elenco encaram esses resultados positivos em relação à Covid-19? Infelizmente é uma coisa que a gente está enfrentando no mundo todo, né? Não só nós aqui do Grêmio, mas todos. Não só aconteceu aqui no Grêmio,
A gente tem exemplo aí que aconteceu no Flamengo, que deu uma polêmica muito grande. Mas a gente vai procurar enfrentar da melhor maneira possível isso tudo, né? Acho que não só no esporte, no futebol, mas todo o mundo. Acho que nós temos que acabar convivendo com esse momento que a gente está passando, enfrentar da melhor maneira possível, né? Foi assim que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro, perderam praticamente quase todos os jogadores ali que tinha no elenco e tiveram que colocar jogadores da categoria de base. E assim o Grêmio tem que se preparar também e as outras equipes têm que se preparar. Acho que a gente tem que estar se preparando para conviver com esse momento que a gente está vivendo, com esse desafio que a gente está passando. Acho que é um desafio para todo mundo, né? E o Grêmio tem que estar preparado, porque no nosso elenco aí foram poucos casos. Então a gente tem que continuar se cuidando. O Grêmio está dando todo o suporte para a gente combater aí contra o coronavírus. Mas infelizmente é uma coisa que todo mundo está sujeito a pegar, não só aqui no Grêmio, mas em todo mundo, como vem acontecendo. Então acho que a gente tem que se preparar, mesmo se acabar tendo o coronavírus. David Braz, agradeço muito a sua presença, a participação. E em relação ao coronavírus, daremos a sequência à coletiva do Grêmio, logo após a higienização da mesa. Obrigado, David. Obrigado. Sequência ao jogo Grêmio, a coletiva do jogo Grêmio e Universidade Católica pela Conmebol Libertadores, agora com o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Renato, a pergunta é do SBT, do Jeremias Werneck. Como você define a estratégia e a atuação do time no jogo? Boa noite a todos. Mais uma vez, nós não começamos muito bem no primeiro tempo, mas é uma coisa normal devido a vários jogadores diferentes. Então, aquilo que eu sempre falo, a gente tem pecado no entrosamento. E é uma coisa normal no futebol, até porque a gente enfrentou uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem um conjunto muito bom. Ficamos um pouquinho perdidos no primeiro tempo. No intervalo do jogo, procurei mudar taticamente a equipe, trazendo um pouco a nossa equipe um pouquinho mais para trás, no 4-1, 4-1. E a gente recuou um pouquinho, justamente para não dar mais espaços ao adversário. E sabíamos que mais cedo ou mais tarde a Católica teria que nos agredir, teria que arriscar, porque eles dependiam muito da vitória. Fomos bem, porque fizemos também o gol logo no início do segundo tempo, isso deu uma tranquilidade para a gente. E aqueles espaços que eu havia falado para a minha equipe que a Católica iria deixar, ele deixou logo no início do segundo tempo devido ao gol que eles tomaram. A gente continuou se protegendo bem aqui atrás, principalmente naquilo que foi determinado no intervalo do jogo. Apareceram os espaços e num outro contra-ataque a gente conseguiu fazer o segundo gol e, consequentemente, isso deu uma tranquilidade maior para a equipe. Obrigado, Renato. A segunda pergunta é da Rádio Gaúcha, José Alberto Andrade. O PP começa a assumir, de fato, a condição de substituto do Everton? Olha, Zé Alberto, nós temos um elenco, a gente tem formado vários jogadores aqui no Grêmio. Esse é um trabalho que eu sempre falo para vocês, do profissional juntamente com a base. Nós ficamos felizes no momento que a gente descobre um garoto, foi assim com muitos jogadores e eles são vendidos. O último foi o Everton Cebolinha e o PP já estava pedindo espaço e ele começou a ganhar as oportunidades com a saída do Cebolinha. E vem rendendo, vem nos ajudando bastante, vem fazendo gols. Então, isso é um fruto do trabalho com o profissional, juntamente com a base. Ele tem dado conta do recado, como outros garotos têm entrado, têm nos ajudado bastante. Vocês veem com os vários problemas que nós temos no departamento médico, com alguns jogadores com Covid. Eu sempre falo para vocês que o nosso grupo é bom, o grupo é grande, é necessário ter esse tipo de grupo, jogadores experientes, juntamente com os garotos da base. Todos eles têm nos ajudado. Esse é o trabalho que a gente faz. Então, não é só o PP que está se destacando, são outros garotos também. E nós ficamos felizes justamente por isso que tem dado resultado o nosso trabalho do profissional juntamente com a nossa base. A pergunta agora do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.
O que foi determinante para a mudança do time do primeiro para o segundo tempo? É justamente isso que eu falei, Rafael. Nós estamos um pouco perdidos, até porque a gente encontrou uma equipe muito bem entrosada, muito bem treinada, e a gente estava dando bote muito errado, a gente estava dando muitos espaços à Católica no primeiro tempo, justamente pela falta de entrosamento, que eu venho me queixando há muito tempo, mas é uma coisa normal, pela mudança de vários jogadores a cada partida. Então eu trouxe a equipe um pouco para trás, mudamos a nossa maneira de jogar, a estratégia deu certo, não damos mais espaço à Católica, e isso foi fundamental, até porque eles estavam jogando muito, muito tranquilos, principalmente nos primeiros 45 minutos, e isso estava fazendo que, não que eles tivessem tido chance de gols, mas eles estavam tocando muita bola, principalmente dentro do nosso campo. Então mudamos taticamente a equipe, deu certo, fizemos o primeiro gol logo no início, isso deu uma tranquilidade maior. Aline Nastari, do Esporte Interativo, pergunta: com uma vitória do Inter hoje, o Grêmio se classifica de forma antecipada. A torcida vai para o Inter ou o Grêmio prefere esperar o próximo jogo e depender só de si? O Grêmio depende só de si. Nós tínhamos que fazer a nossa parte. São 4 grandes equipes na nossa chave: a América, o Internacional, a Católica, o Grêmio. O Grêmio conseguiu um empate e 3 vitórias e um empate e uma derrota, fez com que nós chegássemos a 10 pontos. Nesse momento a Internacional está jogando com a Católica, mas acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio fez o papel dele, fez sua parte, principalmente jogando dentro de casa, para não depender de ninguém. Então fomos a 10 pontos, nosso objetivo é sempre conseguir as vitórias, para que a gente possa ficar em primeiro lugar no grupo, independente de quem seja a outra equipe classificada. A gente tem que fazer a nossa parte e classificar. Agradeço em nome da organização da Conmebol Libertadores ao técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Muito obrigado, Renato. Boa noite e obrigado. Encerramos agora as nossas entrevistas coletivas em relação ao jogo da Conmebol Libertadores, Grêmio e Universidade Católica, realizado em Porto Alegre, Brasil, nesta noite.